Fala pessoal, bom dia. Estamos aqui gravando mais um episódio do Cliente Centria, hoje em Blumenau. Muito feliz de estar aqui, gravando mais esse episódio com curadoria da O4B. Para vocês, né, o nome já diz tudo, o Cliente Centria provoca uma discussão sempre colocando o cliente no centro, trazendo várias perspectivas sobre o mesmo tema. Como é que a gente olha para o cliente, como é que a gente cuida do cliente, como é que as empresas reagem e agem para colocar o cliente no centro da discussão estratégica, beleza? Meu nome é Marco Antônio, sou sócio da O4B e eu estou aqui hoje para facilitar ou para atrapalhar o nosso bate-papo, tá bom? Convidado super especial aqui em Blumenau hoje, um amigo querido, a gente se conhece há pouco tempo, mas temos aí uma conexão interessante, pensamos muito parecido em alguns temas, e aí eu convidei ele para compartilhar um pouco da história dele, um pouco dos desafios que ele vem vivendo na WK. Então eu vou passar a bola pro Márcio, pro Tomelin, só eu que chamo de Márcio, né? Pro Tomelin se apresentar e contar um pouco da história dele. Tomelin, estou super feliz de ter você aqui. Obrigado por ter disponibilizado tempo na tua agenda e tenho certeza que vai ser um bate-papo super, super agradável, super importante e profundo. Fala um pouco de você para a turma te conhecer melhor aí. Fala, Marco. Eu é que estou bastante agradecido pela oportunidade de poder vir aqui bater esse papo e compartilhar um pouco de experiências aí com esse público. Eu sou o Márcio Tomelin, né? Muito mais conhecido como Tomelin, como o Marco citou, pelo menos no mundo corporativo, né? Estou na WK, uma empresa de tecnologia que está um pouco mais de 40 anos no mercado, desenvolvendo soluções para gestão e performance das empresas, com entregas de ERP e uma série de outras soluções que se conectam a ele. Na WK eu estou como diretor de produto e mercado há 6 anos, mas neste CNPJ, e eu costumo dizer assim, há mais de 26 anos. Né? Eu brinco que eu estou no mesmo CNPJ, porque não na mesma empresa. Tivemos tantas transformações ao longo dessa trajetória que a empresa não é a mesma. E venho buscando trabalhar lá com bastante transformação, continuando a levar a empresa aí a um futuro desejável e bastante audacioso, que é o que nós estamos planejando. Obrigado, Marco. Obrigado, O4B, pela oportunidade. Vamos lá. Boa, muito bom. Obrigado mesmo, que bom que você está aqui. E eu vou começar. Você sabe que eu faço uma lista de perguntas, eu mando para o convidado antes e depois eu não sigo, né? Ela só serve como um guia para o nosso bate-papo, até porque o conteúdo é tão rico que a gente começa uma pergunta e a gente não sabe muito bem onde vai dar. Então, eu queria começar por uma questão básica, assim, né? Muitas empresas falam, a gente acredita muito, nossa tese é que olhar para o cliente, cuidar da relação com o cliente é primordial, né? Ele é a nossa razão de existir. E é óbvio que eu tenho uma forma de chegar nesse cliente, e que é através dos times, através das redes de comunicação. Mas no fim do dia, o objetivo das empresas é atender cliente, encantar cliente. Como é que você vê hoje essa questão do cliente no centro, né? Como é que você avalia essa relação da tecnologia com o cliente? E por trás dessa pergunta tem um tema que muitas vezes eu vendo, e eu acho que tecnologia tem uma provocação interessante aqui, porque a gente discute muito esse assunto, né? Uma venda não termina quando eu vendo. Muitas vezes ela começa quando eu vendo. O processo de gerar mais valor para o cliente a partir de uma primeira venda, ele é super importante. Né? Muita gente olha para o cliente, fez a venda e fala, acabou. E não. E eu acho que isso na tecnologia é muito forte, né? Então, como é que você avalia essa jornada, né, de relacionamento com o cliente até o momento de assinar um contrato, por exemplo, de venda de uma tecnologia e pós isso, né? Como é que você olha isso? Quais são os grandes desafios? Como é que vocês estão encarando esses desafios hoje lá na WK? A minha jornada na WK, né, e a própria WK em si, me ensinaram muito sobre, de fato, colocar o cliente no centro.
A história da WK mostra uma relação muito próxima e de muita atenção com os clientes. Isso é comprovado por diversos clientes que estão conosco há décadas, alguns há mais de 30 anos. E se a gente for para a dimensão de clientes um pouco mais ampla, onde a gente considera o nosso colaborador também um cliente interno, o nosso parceiro, que é a nossa rede de distribuição e relacionamento com o mercado, também como um cliente externo. Afinal de contas, para eles, nós também precisamos entregar valor e manter um relacionamento duradouro. Essa proposta, essa entrega de valor da WK para esta rede, ela se estende a todos esses atores. Nós temos também parceiros com mais de 40 anos de relação com a WK, nós também temos colaboradores, muitos, não apenas eu, com mais de 20 anos com a WK. Então isso demonstra que a nossa essência... Dá uma consistência, né? A consistência dessa essência, da estratégia da WK, preza muito por colocar o cliente no centro. Mas vamos olhar especificamente para o cliente final, que é a quem, sobre todas essas partes, trabalham com o objetivo de entregar valor e, sem filosofia, sem romantismo, é quem paga a nossa conta, que é o cliente usuário dos nossos serviços, das nossas soluções. Esse cliente, sim, é exatamente o que você falou. Muitas vezes, ou melhor, podemos dizer que deveria ser assim sempre, a venda começa a partir da assinatura do contrato. Boa. Né? O relacionamento com uma empresa de tecnologia, não por padrão, mas é o que o modelo de negócio leva e preza, é de um relacionamento duradouro. Né? Ninguém implanta um RP ou alguma outra solução tecnológica, por mais verticalizada que seja, para deixar de utilizá-lo em 2 meses, 3 meses ou 1 ano. Então, a partir da assinatura do contrato, começa uma jornada que às vezes é muito mais desafiadora do que a própria venda, que é de entregar valor real, de verdade, para aquele cliente sobre aquilo que foi prometido ao longo da venda, fazer com que esse valor seja percebido e que ele se multiplique em forma de um relacionamento duradouro, com o cliente permanecendo conosco e não apenas estando com um contrato ativo, mas sim utilizando das soluções e se tornando o advogado da marca. É isso que a gente defende e pratica no nosso dia a dia. Boa. Você sabe que eu tô te ouvindo aqui e uma coisa, eu vivi isso, né? Porque eu já comprei RP mais de uma vez. E tem uma linha aqui, e eu acho que na questão de vender tecnologia, tem um desafio grande aqui, que é o seguinte. Muitas vezes a pessoa que está comprando não sabe exatamente o que quer. E muitas vezes quem está vendendo não deixa muito claro o que está entregando. E aí tem uma questão aqui no meio que é o que eu prometo como produto e o que eu entrego, dado que quem está consumindo muitas vezes não entende exatamente nem o que ele vai receber como entrega de produto, nem exatamente o que ele quer. Como é que você trata isso para que o pessoal na ponta venda exatamente, ou muito próximo, porque exatamente já é demais, um produto que o cliente não prometa mais do que é possível numa ferramenta de tecnologia? Porque eu acho que aí, se esse processo começa torto no primeiro movimento, ele tem uma tendência de gerar churn e muito estresse. Como é que vocês cuidam desse alinhamento, né? Do que eu estou prometendo, o que eu estou entendendo e o que eu vou entregar? Por mais que o processo de vendas e a governança comercial sejam super bem desenhados e executados, né? Que o mundo perfeito não existe, mas digamos que chegasse muito próximo disso, ainda assim haveriam muitas situações não controladas. Porque depende de muitos atores esse processo, né? Do lado de quem vende, é o vendedor que está lá na ponta, é o pré-venda que está ajudando a demonstrar o produto, é o arquiteto de soluções que desenha esse projeto e mesmo baseado num processo, como nós temos lá na WK,
depende do conhecimento e das práticas que cada um aplica sobre cada um dos casos, que é diferente um do outro, mesmo quando você está diante de empresas similares, né? Você pode estar atuando com duas empresas de indústria de transformação do setor químico. Certo. As duas têm necessidades diferentes e têm pessoas diferentes envolvidas. E dentro do cliente, no lado do cliente, essas pessoas diferentes envolvidas também são de diferentes áreas, né? É uma venda complexa, é uma venda de decisão difícil por parte de quem está comprando, então isso leva a decisão normalmente para comitês, para grupos multidisciplinares. E aí quando você junta esse tanto de gente do lado de quem está vendendo, do lado de quem está comprando, mesmo que a gente esteja diante de uma percepção de convergência entre o que eu preciso e o que você me vende, no momento da entrega aparecem as divergências. É muito natural isso. É muito natural, muito natural. O que a gente faz por meio de método, processo e ferramentas de entendimento de negócio do cliente é tentar identificar os problemas o mais cedo possível, lá antes de assinar o contrato, de preferência, e demonstrá-los para o cliente em potencial de maneira muito clara. A gente não esconde o jogo, né? A WK é reconhecida por isso, inclusive, por a gente dizer muitos nãos e também colocar os riscos na mesa, né? Demonstrando que determinada demanda prática daquela empresa não é atendida da maneira exatamente como ela quer dentro da solução que a gente vai entregar. Por razões, às vezes, de legislação, por razão de melhores práticas de processo, que já estão aplicadas dentro das nossas soluções, e tentamos deixar isso muito claro, desde o primeiro momento, desde as primeiras descobertas, né? Para não deixar que isso venha à tona lá no momento do go live, e aí, sim, o risco de churn vai lá para cima, o desgaste é enorme, né? Aparecem daí os detratores no processo, de todos os lados, e não é o que a gente deseja, acho que não é o que ninguém deseja. Mas mesmo ninguém desejando isso, em alguns casos, determinadas sujeiras acabam sendo levadas para debaixo do tapete, de ambos os lados. Às vezes do lado de quem está vendendo e quem está comprando também, que não quer se expor tanto, né? Mas isso é muito ruim. Então a gente procura contornar isso muito por meio de processo, prática e ferramenta, para encontrar, né, esses pontos, ter essas descobertas o mais cedo possível e atuar nelas com toda a transparência para garantir o pilar número 1 da cultura da WK, que é segurança. Segurança para todas as partes envolvidas. Garantir com que o que a gente está propondo vai ser entregue e com o que está sendo explicado para nós em relação aos processos esteja entendido. Interessante isso, né? Quando a gente fala de segurança, parece que é segurança dos dados, é mais do que isso, né? É muito mais do que isso, né? O pilar de segurança na WK, ele passa também pelos aspectos de cibersegurança, segurança de dados, integridade de dados, mas não se limita ao ambiente tecnológico. Pelo contrário, transcende isso com uma força muito maior relacionado à segurança da relação, que tem a ver com transparência, que tem a ver com ética, que tem a ver com confiança, né? De forma que, de fato, o cliente se sinta seguro com a WK, que ele não vai ser ludibriado, que ele não vai ter surpresas, que não vai ter letras pequenas no contrato, que a WK não vai se esconder atrás dos problemas. É esse a essência da segurança na relação. Você falou na sua fala, no meio da tua fala, você falou assim, não, a gente tem que falar não para algumas coisas. Você fala não para cliente, fala assim, esse cliente a gente não... Como é que é isso, assim? Como é que vocês tratam isso? Porque eu acho que é muito natural, né? Dependendo do tipo do cliente, ou o meu produto não é tão aderente para atendê-lo, ou aquele cliente tem práticas que não funcionam a gente não apoia. Como é que é esse processo? E é natural falar não para alguns clientes porque não tem a cultura ou não conectam com o produto que vocês estão vendendo, né? É natural, é dolorido e é necessário, né? Embora a gente esteja
vivenciando um momento de transformação muito forte na WK e essa transformação está pautada num posicionamento estratégico de intimidade com o cliente, que é onde a gente vê o nosso maior potencial de agregação de valor e de diferencial competitivo, esta intimidade com o cliente, ela não está relacionada com dizer sim para o cliente, sempre. Muitas vezes até pelo contrário, né? Prezando justamente pela segurança na relação, né? A gente precisa dizer nãos. E muitas vezes, alguns desses nãos, eles são importantes para o próprio cliente, para ele rever a sua operação, o seu processo, né? Tem um jeito certo de dizer não, né? Mas é preciso que ocorra, porque nós não estamos aí para atender a tudo e a todos, custe o que custar, né? E também o cliente não está aí para receber tudo que as pessoas dentro daquela operação pedem, porque muitas vezes estas pessoas dentro da operação do cliente também não estão tão inseridas num contexto mais amplo de conhecimento de negócio e de processo, que sustentem aquela necessidade trazida por ela. Né? É comum a gente receber demandas de usuários finais, até mesmo de camadas de liderança, porque o sistema deveria funcionar assim, o assado, mas que essa demanda muitas vezes nem se conecta com a estratégia, com a governança de processo da própria empresa. Então, dizer esses nãos, muitas vezes também serve como uma devolutiva de apoio, né? Um balizador de apoio à empresa. Eu sempre vejo o software como... muitas vezes você contrata uma tecnologia para a tua empresa e ela tem... Uma empresa que tem 40 anos, ela foi melhorando a sua solução de tecnologia através de bons processos durante esse período todo. E uma empresa contrata e quer refazer tudo, né? Porque a impressão que eu tenho é que muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, tem que mexer muito pouco. O produto tem uma inteligência por trás, histórica, né? Ele vem melhorando. E aí eu tenho até um filme que passa, que eu gosto de usar sobre essa questão de fazer mudança por fazer mudança, né? Então, eu tenho um software que atende 95% do que eu preciso, e aí eu vou querer customizar um monte de coisa para ficar o software com a minha cara. Então eu sempre discuto com a turma, falei, não, peraí, o processo já está lá, para que eu vou fazer um processo diferente? É melhor a gente ajustar a nosso jeito de fazer por um processo que já aprendeu durante anos e anos e anos, do que ficar fazendo uma coisa com a nossa cara. Talvez o nosso processo esteja errado. Vocês conseguem fazer essa interferência nas empresas para adaptar o processo ao sistema? Como é que é isso? É um jogo duplo, né? Sim, a gente tem as melhores práticas de processos, tanto os processos transacionais das empresas, quanto os de gestão e compliance, que atravessam a diversas áreas da empresa, né? Vai lá da área de suprimento até a contabilidade, passando pelo chão de fábrica, pela gestão financeira, pela logística de materiais, por folha de pagamento, tudo integrado, né? Tudo fluido em toque único, né? Então, alterações nesses processos, algumas vezes não fazem o menor sentido, né? Porque vai quebrar essa cadeia de informação e quebrar principalmente o compliance, a rastreabilidade, a auditabilidade das informações. Existem processos mais detalhados, que aí nós deveríamos chamar corretamente, seria de subprocesso ou atividade, que aí sim entram algumas particularidades das empresas e que a gente atende por meio de parâmetros, por meio de regras personalizadas, né? E muitas vezes essas regras também já estão ali prontas no RP e ajudam as empresas a colocar em prática aquilo que eventualmente elas nem ainda se deram conta que é necessário ter na sua operação e não tinham por falta de instrumentalização, por meio de ferramenta, ou às vezes até por meio de conhecimento. Então tem uma troca, né? Tem uma relação de troca. A gente entrega uma solução tecnológica baseada nas melhores práticas de processos, tanto os transacionais quanto os gerenciais
e de compliance, e a empresa, né, traz para a gente também, para que a gente parametrize o software, não customize, a gente não faz customização, a gente parametriza é boa. a solução para atender aquelas necessidades mais específicas no nível de subprocesso e atividades. E para isso nós temos bastante flexibilidade. Pois é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mais uma. Perdão. Quais são as ferramentas que vocês usam lá na WK para ouvir o cliente, para escutar o cliente? Porque a nossa crença é que toda vez que eu escuto o cliente de forma genuína, eu tenho ali todos os feedbacks possíveis antes de um churn, por exemplo. Né? Se eu estou ouvindo o cliente, ele está me falando tudo. Ele me fala como usuário, se eu estou usando mais módulos ou menos módulos, mas fala de outras formas. Como é que vocês fazem essa conexão para corrigir rota, para aprender lá na WK? Tem algumas práticas, né, já difundidas há muitos anos, que faz parte da história, e que nem foram tão bem institucionalizadas intencionalmente, mas a nossa essência as colocou em prática, né? Que é estar sempre de ouvidos abertos e disponível para o cliente, né? A gente tem uma flexibilidade, uma abertura muito grande para receber o cliente, não apenas como mais um número, mas de fato dedicar tempo para entendê-lo, né? Isso soa com um aspecto um pouco mais reativo, e de fato é sim. Outras maneiras que a gente aplica, daí está na nossa esteira de desenvolvimento de produtos e inovações, né? São as atividades relacionadas à Discovery, onde a gente cria ou grupos de clientes, né, para a gente fazer a espécie de pesquisas, de entendimento de negócio, né, ou clientes pontuais que a gente vê que são empresas que estão dentro de determinado setor industrial, tipo de atividade, que é onde a gente está pesquisando, buscando entender melhor as necessidades, melhor o funcionamento de negócio para implementar as inovações no produto, né? Temos também práticas de maneira sistematizada, né, por meio de processo e ferramenta. O comum seria entrar por meio de uma esteira tradicional de suporte às demandas dos clientes, que é o que acontece no mercado. O normal. Ó. Chove lá na atividade de suporte, o cliente pedindo uma função X ou Y, né? Na WK nós estabelecemos políticas, né, e métodos de governança e de gestão de produto, em que o suporte está ali para prestar o serviço de suporte, de apoio ao usuário, a esclarecimento de dúvidas, resolução de bugs, falhas que acontecem, e as demandas relacionadas às solicitações dos clientes, elas vão para uma outra esteira de gestão de produto, e aí para isso tem um portal específico a respeito, onde o cliente especifica o problema a ser resolvido, até mesmo a sugestão de solução para resolver aquele problema. Isso é dado visibilidade a todos os clientes, eles têm oportunidade de fazer uma votação, complementar com comentários, que legal, novas sugestões, e o nosso time de produto utiliza... a base interage com o time de produto. Isso. Olha aí. O nosso time de produto utiliza essa base como fonte de conhecimento, né, muito forte, para tomar as decisões de roadmap. Então, a nossa interação com o cliente acaba sendo bastante forte. Claro, né, que você tem aí em torno de 4.000 clientes, né? Essa interação acaba não alcançando todos os clientes, né? Claro. De maneira reativa, todos aqueles que demandam atenção por parte da WK, a gente consegue prestar um excelente atendimento, né? De maneira proativa, por meio das pesquisas que a gente faz buscando temáticas específicas. Tem alguns indicadores que a gente acompanha, né, para olhar como é que anda a relação do cliente com a empresa. Dois indicadores chamam bastante atenção. Um é o churn e o outro é o NPS. Como é que é isso para vocês? Como é que você olha churn? Como é que você aprende com churn? Para que serve esse dado? E como é que você acompanha a NPS e para que serve? Que ações você toma aqui? Como é que é isso lá na WK? A gente monitora a NPS na WK de uma maneira bastante ativa, né?
NPS não é gerido por um time ou por uma pessoa, é um processo, né? E a nossa visão é que o NPS, juntamente com o CSAT, que daí é a avaliação do atendimento, do suporte propriamente dito, né? Um acaba impactando no outro, né? Os dois juntos, eles servem muito como um termômetro, né, de um possível churn. E alimentam, né, o que a gente busca entender da maneira mais precisa possível e não é fácil, o health score do cliente, né? Então, esses indicadores, eles são uma espécie de para-brisa, né? Funcionam como um para-brisa mostrando um sinal. O que vem, né? Mostrando um sinal, exatamente. Então, a gente monitora tanto de forma muito analítica, cliente a cliente, quando vem algum tipo de objeção através do NPS, um detrator, atuando pontualmente para mitigar eventual risco, ou mesmo esclarecer determinado item que não está bem esclarecido, na maior parte dos casos. Às vezes uma comunicação melhor resolve, né? E de maneira sistematizada, né, o NPS ele traz, juntamente com o CSAT, esse termômetro de churn. Então, a partir deles, a gente consegue implementar ações preventivas de uma maneira mais escalável, digamos assim, olhando para a base de clientes com as clusterizações que precisam ser feitas, né? O churn já é passado, né? Já é retrovisor, né? O cliente pediu cancelamento, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes não tem mais o que fazer, porque o cancelamento, normalmente, ele não vem baseado em uma experiência ruim, ele vem baseado numa série de fatores. Ele dá sinais, né? A maioria das vezes ele está dando sinais. Está dando algum sinal, às vezes algum sinal que a gente não consegue perceber, né? Mas quando ele vem, já o pedido formal de cancelamento, é muito difícil reverter, né? Não é impossível. Nós temos casos, inclusive, recente, que uma brilhante atuação lá de um executivo conseguiu reverter o churn, um pedido de cancelamento formal, mas isso não é tão comum, não. Então, o churn é muito retrovisor, né? Baseado naquilo que vem a partir de sinais que, às vezes, não são tão fáceis assim de identificar. E na WK, os nossos indicadores, nesse contexto, são bastante positivos. Não é algo que hoje nos apresenta ponto de atenção. Churn, vocês têm uma... Ouvindo você falar, me parece que churn é um dado que vocês estão... Churn baixo, né? Abaixo da média de mercado. Sim, né? Nós estamos abaixo dos padrões de mercado. A gente tem um churn super controlado, um CSAT muito bom, um NPS bom em rota de crescimento, né? Então, não é um ponto para a gente que a gente poderia considerar assim, tipo assim, sono, né? A atenção do momento, ou melhor, dos últimos períodos, e a gente não vê também grandes problemas nos períodos seguintes, né? Mas por quê? Porque a gente monitora muito bem, a gente aplica as ações preventivas, né, na identificação de determinados riscos, a gente ouve o cliente, a gente internaliza o problema independente de quem é a culpa. Eu sempre digo lá na WK, né, para a turma toda. A culpa pode não ser nossa, mas o problema é. E nós vamos resolver o problema. Não interessa de quem é a culpa, mas tem um problema para resolver. Não interessa de quem é a culpa. Interessa que tem um problema para resolver. E a gente vai muito firme nisso. A gente resolve o problema. Aquilo que está no nosso alcance, às vezes, depende do próprio cliente ou de um terceiro, né, a sua resolução. Mas quem causou o problema é uma conversa seguinte para que ele não volte a acontecer, né, para fazer o trabalho lá, né, de PDCA, para a gente melhorar as condições na relação com o cliente ou dentro do próprio cliente. Mas o foco é em resolver o problema. E isso, com certeza, esse trabalho de formiguinha, porque isso é do dia a dia, né? E de muitos anos, é o que resulta hoje nos nossos bons indicadores de NPS, CSAT, cultura, e um churn, né, muito muito baixo. É cultura. É cultura. Pode ter o melhor procedimento do mundo, mas se a cultura não está... Resolve o problema. É cultura. O cliente reclamou, eu sempre falo assim, o cliente não
tem lá suas exceções. Mas a grande maioria das vezes, o cliente faz uma reclamação, ou ele aponta uma melhoria, não é de graça. Ele não faz só para te perturbar. Então tem que olhar com atenção, entender o que está acontecendo e resolver. Depois muda o procedimento, ajusta, vê o que aconteceu, vê o que não. Mas acho que essa é uma cultura importante. Com certeza. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está vivendo uma mudança super forte, eu diria, no mundo de tecnologia. Talvez seja o mercado. Todos estão sendo impactados aí, mas eu acho que a tecnologia é que vai sentir ou está sentindo mais essas mudanças que acontecem, não é a cada ano, é a cada semana, com as discussões de IA, né? Como é que vocês estão olhando para isso? Quais são... E aí, de novo, né, olhando para o cliente, como é que eu estou me preparando para apoiar esse meu cliente? Tem uma questão cultural também para falar mais do tema. Como é que vocês estão se organizando aí? A pauta de inteligência artificial na WK é estratégica e está lá no topo da estratégia. E isso iniciou muito simultaneamente ao advento da inteligência artificial generativa, né? Que foi quando nós fomos surpreendidos lá em novembro de 2022, né? 23, agora me deu um lapso de memória. Bota 23 aí. Com o lançamento do ChatGPT. A partir daquele momento, né, nós vimos o potencial dessas tecnologias, tanto no aspecto de oportunidades quanto no aspecto de risco. Para o nosso negócio, para o negócio do cliente, né? E se tem risco, também tem mais oportunidade ainda. E desde lá a gente começou uma empreitada muito forte e que permanece ativa, porque não tem fim isso, né? De letramento, né? Que é mostrar para as pessoas dentro da WK sobre o que é essa inteligência artificial, como ela se aplica, quais são as melhores práticas, sua história, casos de uso. Isso começou lá já nos primeiros meses, logo após o lançamento do ChatGPT. Eu mesmo fui a São Paulo fazer uma especialização no tema, depois fiz mais uma, trouxe para a WK, né, levei para todas as lideranças e a gente começou um trabalho estruturado de fato, que começou de cima para baixo e depois ele veio em efeito sanfona, de baixo para cima e de cima para baixo, por conta desse letramento que nós fizemos com toda a organização lá atrás e por conta da descentralização da inteligência artificial dentro da WK, de maneira que as pessoas pudessem fazer os seus experimentos, utilizarem no dia a dia, claro que baseado numa conduta de governança que nós implementamos como um primeiro passo, e isso foi fluindo por toda a empresa e deu muito certo, porque hoje dentro da WK o que se mais fala é sobre inteligência artificial, tanto nas questões de relacionamento com o cliente, sobre o que a gente pode fazer melhor e mais rápido com inteligência artificial, que não é sobre fazer mais rápido apenas, claro, teria um grande erro, mas sim fazer melhor, né? E internamente também. Então isso é questionamento constante. E embora a gente tenha começado com uma descentralização bastante grande, justamente para ganhar escala, ganhar entendimento, mudar mindset, implementar uma cultura, né, de inovação ainda mais forte, isso logo foi super organizado em projetos, em ferramentas, por meio da definição, lá dentro da WK, de um time focado em inteligência artificial como sendo o maestro, o orquestrador das iniciativas de IA. Apesar de você ter essa disseminação, tem uma área que fica mais atenta. Tem uma área, tem um head de inteligência artificial, tem uma squad, tem uma parte técnica forte envolvida, né? Porque o uso da inteligência artificial, na WK pelo menos, não se limita ao uso dos chats de inteligência artificial, mas sim de soluções robustas que nós criamos, utilizando a inteligência artificial para construí-las e colocando elas dentro da própria solução no uso final, tanto para interno quanto externo.
Então, o nosso cliente é impactado, sim, de maneira direta e indireta. Indireta por meio de processos que estão mais fluidos, estão mais rápidos e com maior qualidade. E de maneira direta por meio de ferramentas de inteligência artificial, ou que a gente embarcou no ERP, né, como features adicionais, ou como soluções novas integradas ao ERP, e também como soluções que ajudam no atendimento ao próprio cliente, com uma inteligência artificial desenvolvida dentro da WK, né, curada pela WK, gerida pela WK, para auxiliar o cliente lá no dia a dia quanto às suas demandas no uso das nossas soluções. Boa. Então tem aí, eu acho que esse movimento da IA tem uma questão de tecnologia, né, de facilidade, de dar velocidade, e eu estou entendendo que vocês estão fazendo todo esse processo sempre pensando na perspectiva do cliente, né? Como é que eu faço para estar mais próximo, para facilitar, para dar mais velocidade, para ele ter um produto que entregue mais valor para ele. E aí eu ia te fazer uma pergunta, nesse contexto, como é que você enxerga daqui a um tempo esta relação, né? Porque o que acontece hoje? Hoje, a maioria dos usuários de tecnologia compram o produto. Uhum. E eu sei que vocês têm discutido muito o movimento de falar mais de solução, agregar mais valor pensando no negócio do cliente do que falar só de tecnologia. Fala um pouquinho desse momento de vocês e como é que vocês estão avaliando o mercado e como é que a IA pode ajudar ainda mais nesse movimento de olhar para a solução e não só mais para a entrega de tecnologia. O mercado, quando está em busca de um ERP ou de uma solução tecnológica para fins de uso corporativo, ele sempre está em busca de resolução de alguma dor. Isso, boa. Mesmo que ela não seja explicitada, né, para os vendedores. Né? Muitas vezes... Não é sim, dito, né? não é dito. Muitas vezes, sim. E aí tem uma grande armadilha, mas muitas vezes o cliente, ele não explicita, ele não pede um remédio para sua dor. Ele especifica qual remédio ele quer. Né? E aí tem um grande risco, aí tem uma grande armadilha. Muitas vezes isso acontece. O cliente já chega com a solução pronta. Estou buscando esta solução. Por este caminho que a gente acaba se deixando levar, e daí por má prática mesmo, comercial, de processo, enfim, a gente acaba sendo jogado para uma vala comum, de commodity. Né? Porque o cliente está dizendo, eu preciso de um sistema que faça isso, isso e aquilo. E assim ele diz para o fornecedor A, para o fornecedor B, para o fornecedor C, e neste movimento está sendo vendido o sistema e comprado o sistema. E ninguém está conversando sobre negócio, sobre qual é a dor, qual é a causa raiz que motiva a busca daquele sistema. Então a gente tem se direcionado muito para isso. Para ajudar o cliente a entender o seu próprio negócio com mais profundidade, entender quais são as dores que precisam ser resolvidas, com um bom diagnóstico, para que daí nós, especialistas em tecnologia, em inteligência artificial, a gente possa recomendar o remédio mais adequado para aquela dor. Cara, isso para mim é a essência de colocar a preocupação no negócio do cliente. Que essa escuta estruturada para falar assim, tá, não é tecnologia, é só. Me explica melhor qual que é a tua dor, me explica melhor como é que funciona o teu negócio e eu, como especialista, que vou combinar ferramentas de tecnologia, vou te entregar algo que resolve ou que atua para melhorar o teu negócio, para transformar o teu negócio. Muda o jogo, né? E aí, o quão forte é essa dor? Que reflexo ela traz em termos de indicadores? Quais são os indicadores que estão ruins? Não é fácil, porque muitas vezes o próprio cliente ele ainda não tem indicador, ele não tem o reconhecimento de fato dessa dor, mas ele está buscando um sistema que faça X ou Y. E aí esse é o pior dos mundos, né? É um movimento, assim, né, de transformação da maneira como se vende, como se relaciona com o cliente, que é o desde sempre deveria ser assim. Sim,
O mercado está cada vez mais maduro. O É uma cliente está mais verdade. maduro, né? O Ele cliente está mais maduro. O cliente está mais entendido Uhum, uhum. de tecnologia, né? Mas não tanto quanto quem produz Claro. ela, vende, implanta e tem experiência com milhares de empresas, né? Mas isso eleva o nível de discussão e cria também barreiras para você entrar num entendimento correto do negócio do cliente e das suas dores, né? Nesse aspecto, desculpe, é onde nós estamos neste momento atuando com uma transformação bastante forte sobre entendimento e jornada de entrega do RP, que logo logo a gente começa a pilotar no mercado, baseado em tecnologia, baseado em processo, baseado em governança, né? Para a gente conseguir de uma maneira que derrube as barreiras existentes e impeça que surjam outras, Uhum. só que de uma forma leve, de uma forma natural, fluida, mostrando para o cliente o valor entregue, né? O potencial valor a ser entregue em seguindo determinadas etapas do processo dele de escolha de um RP e do processo dele de adoção desse RP. De maturidade, né? Também. Isso. Para a gente conseguir, de maneira menos dolorida, virar essa chave, né? De sair desse campo de discutir sistema e ir para um campo mais de discutir negócio, solução e valor entregue. É uma mudança substancial, né? Para o mercado, assim. Apesar de ele estar mais maduro, apesar de ele estar sendo mais provocativo, não é o normal, né? É onde muitos de nós achamos que já fazemos, né? Talvez alguns estejam ouvindo essa conversa e mas esse é o modus operandi do mercado de tecnologia. A gente já atua assim. Será, eu né? botaria um ponto de interrogação bem forte. É. Atua assim até que página, né? Até que página a gente consegue, de fato, ser interessado pelo problema do cliente a ponto de realmente ajudar ele a reconhecer o problema, a entender o problema, e somos eficientes para fazer com que o cliente se abra em relação a esses temas e nos contem os seus reais problemas para que a gente ajude a resolver. Né? Você sabe, agora eu vou fazer uma provocação aqui. Quando ouvindo você falar, eu vou para o tema go-to-market, vou para o tema GTM aqui. Quer dizer, para fazer tudo isso, eu tenho um sistema, uma engrenagem que tem que funcionar, né? Quer dizer, não é porque assim, a responsabilidade de fazer esse processo é do vendedor que tá. Não é só do vendedor. Porque eu tenho produto, eu tenho vendas, eu tenho comunicação, eu tenho canal de vendas, eu tenho modelo de incentivo para a área comercial, eu tenho tanta coisa por trás para que isso aconteça, é um momento mágico, né? Que é estar na frente do cliente, olhar para ele como é que eu resolvo o problema dele, como é que eu levo uma solução adequada. Como é que você está vendo isso? Assim, como é que vocês estão pensando tudo isso? Eu sei um pouco, mas eu queria ouvir você aí. É exatamente isso, Marco. E esse trabalho de transformação que a gente está fazendo aí da nossa jornada de vendas e de entrega, ela justamente está indo por esse caminho, né? Não está só o time de vendas construindo isso, nem só o time de marketing, e nem só o time de serviços, ou deixando o time de serviços de fora da discussão e depois, tipo assim, entrega assim. Não, pelo contrário. Né? Nós estamos trabalhando de uma maneira multidisciplinar e rediscutindo a jornada de ponta a ponta, né? Num nível analítico, inclusive, para fazer uma construção que seja aplicável e que gere resultado para todas as partes envolvidas. Começando pelo cliente. Mas não deixando de considerar o modelo de remuneração do vendedor, que caminha corretamente sobre essa jornada, o modelo de remuneração de quem entrega, que caminha corretamente com essa jornada, com KPIs em cada uma dessas etapas, para monitorar e fazer as devidas recompensas, né? Ou correções quando necessário, né? Quando merecido. Então, sim, é um trabalho sistêmico, né? Sistêmico, né? E
E esse é um ponto que é um zoom dentro do todo do GTM, né? É um pedaço zoom, da história. É um pedaço da história, exatamente. E a gente está atuando bem forte nesse zoom porque nós entendemos muito, assim, né? Ou melhor, nós vimos que esse é o ponto prioritário para uma grande virada, assim, né? Para diminuir objeções, para entregar valor mais rápido, para fortalecer ainda mais o nosso pilar de segurança em toda essa relação com o cliente. Boa. É por aí. Boa. Estamos terminando, quase. Deixa eu te falar, ó. Pessoal, é o seguinte, ó, vou fazer uma propaganda aqui. Agora em julho, dia 23 e 24, acontece o WK Connection aqui em Blumenau. Quem não se inscreveu ainda, não viu a programação, tá super animal. Dá uma olhada lá, entra no site. Tem lá todas as informações, depois eu não lembro exatamente o endereço, mas se colocar WK Connection vai chegar lá no endereço, né? Conexão WK. Conexão WK. Conexão WK. Eu trocando tudo aqui. E o evento é no Bela Vista, é um summit com mais de 50 palestras, 3 palcos simultâneos, especialistas de todo o Brasil. Tem Arthur Igreja vindo aí, Silvio Meira, Caio Junqueira, Marco. Tô lá. Então tem muita gente boa lá compartilhando muito conhecimento para as empresas, para as pessoas aí se desenvolverem, aplicarem no seu negócio, no seu dia a dia. E é um evento já de bastante sucesso aqui na região. Conexão WK, pessoal. Super convidados, não percam. Vai ser bem legal, 23 e 24 de julho. Tá aí já. Dá uma olhada e se inscrevam, beleza? Tomelin, considerações finais. Outra coisa para não esquecer. Pessoal, esse livro aqui é o Desvendando o Go-to-Market, está na Amazon. Quem quiser comprar, dá uma olhadinha lá. Aqui a gente fala um pouco sobre GTM de uma visão muito simples. É o primeiro livro que trata do tema com a nossa crença do GTM como um sistema complexo, focado no cliente. Ano que vem sai o Aprofundando o GTM, tá bom? Quem quiser, tá na Amazon. Mensagem final. O que você falaria para a turma para reforçar essa questão do cliente, da preocupação com o cliente, da escuta do cliente, de cuidar do cliente? Qual que é a tua principal mensagem aí? Eu vou trazer uma reflexão final sobre algo que eu usei agora bastante recente aí na WK com a turma e que me surpreendeu a quantidade de feedbacks positivos que eu recebi de todas as áreas e de muita gente sobre a maneira de pensar em relação ao cliente. Claro que eu vou resumir aqui, né? Desde 2020, na pandemia, quando nós nos afastamos fisicamente a WK realiza lives mensais com toda a empresa, né? Para a gente apresentar resultado, apresentar a nossa revisão de rota quando há necessidade, comemorar, né, as boas conquistas, corrigir onde não está indo bem, com bastante transparência, enfim. E do ano passado para cá, a gente entrou numa jornada muito forte, né, com um planejamento estratégico muito forte de crescimento bastante acentuado, né? A gente tem um plano de crescimento de 8 vezes até 2034, né? E isso faz com que a gente tenha que repensar toda a nossa estratégia. E foi nesse repensar de toda a estratégia, foi que a gente viu que nós já temos uma força bastante grande no que diz respeito à centralidade no cliente, né? Porém, até então, de uma maneira um pouco velada, o que até tem o seu aspecto positivo, né? Já faz parte natural, da cultura, né? É natural. E se a gente pega isso que está velado e que já faz parte da nossa cultura e coloca na estratégia com intencionalidade, é aí que vem, né, o alavancar, o diferencial competitivo baseado na intimidade com o cliente. E aí este tema a gente vem atuando bastante nos últimos meses em todas as lives. E nessa última live, né, eu falei para nossa turma lá, para a empresa inteira, né, colocar o cliente no centro é de fato ter
intenção de entender o cliente. Entender assim, com valor de verdade, assim, sabe? Né? De maneira muito aberta, muito propositiva, né? E não é incomum a gente escutar, né? E eu vejo isso no próprio mercado, tipo, mas o cliente não me responde. Mas o cliente não fez o que tinha que fazer. Mas o cliente tem muita rotatividade. Mas o cliente tem baixa maturidade. Mas o cliente não usa todo o produto. Quase sempre depositando a responsabilidade no cliente pelas suas fraquezas. Então, o que eu disse para a turma foi, e aí que vem essa reflexão final, né? Não é o cliente que não nos responde. Somos nós que não conseguimos obter a resposta. Né? Muda tudo, né? Muda tudo. Não é o cliente que não atualiza a versão do RP. Somos nós que não conseguimos fazer com que ele se sentisse seguro ou operacionalmente viável para atualizar. Não é o cliente que não utiliza as principais inovações do RP ou as funcionalidades ali disponíveis. É nós que não conseguimos fazer com que ele utilize. Não é o cliente que não conhece o produto, é nós que não conseguimos ensinar ele adequadamente. Né? Não é o cliente que tem grande rotatividade e isso atrapalha o aspecto de adoção. É nós que não conseguimos nos preparar para isso e atuar sobre essa rotatividade. Né? Não é o cliente que demora para fazer as coisas ou então que não tem gente suficiente para fazer. Somos nós que não conseguimos conduzir de maneira correta para que elas fossem feitas dentro da realidade do cliente. Então, a provocação vamos olhar primeiro, prioritariamente, para dentro de casa. Para minha lista. Para o que está ao meu alcance de fazer em relação a diminuir ou eliminar esses e outros problemas que a gente atribui ao cliente. E que, na verdade, não é. Somos nós que estamos sendo incapazes de fazer algo ou deixamos de fazer algo que gerou aquele problema. Que pode ter sido desde uma venda errada, né? Até mesmo uma falha num processo ou a ausência de um determinado processo ou de governança ou de gestão. Então, quando a gente muda a forma de pensar e mira o outro lado, que é o nosso, na verdade, e traz o problema para dentro de casa, independente de quem seja a culpa, muda tudo. Muda tudo. E aí, sobre isso, a galera ficou muito sensibilizada, assim, disse, isso faz muito sentido. Pois é, que legal essa mensagem final. Muito legal. Obrigado por compartilhar, muito boa. E realmente isso rendeu alguns feedbacks, algumas opiniões assim, bem legais, assim, nem eu imaginei que tinha tocado tão bem, né? Claro que eu fui muito direto ao ponto, né? Tem um contexto envolvido mais forte, mas é isso que eu acredito e é isso que eu defendo e pratica, né? E impulsiono lá dentro da WK, né? Voltando para aquilo que eu falei antes lá, não importa de quem é a culpa, o problema é nosso. Né? O problema não é do cliente ou no cliente, é nosso. É o que nós vamos fazer dentro do que está ao nosso alcance para eliminar aquele problema. É sobre isso. Ponto. Isso também não significa fazer tudo e qualquer coisa a qualquer custo. Mas muitas vezes esses problemas são sim de total e nossa responsabilidade e viabilidade de serem resolvidos dentro de casa. Muito bom, muito bom. Acabou. Passou rápido, né? Acabou. Rápido. 1 hora, já foi. Pessoal, obrigado por estarem com a gente aqui. Márcio, Tomelin, obrigado. Muito legal ter você aqui. Super bate-papo, fluiu super bem. Pessoal, O4B,
É www.o4b.com.br. A gente está lá no Instagram. Vamos colocar aqui embaixo todas as nossas redes sociais. Sigam a gente. A gente está sempre liberando, né? Produzindo conteúdo, falando do cliente, falando de go-to-market, falando dessa sistemática toda. Super prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado pela companhia. E é isso. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Abração. Obrigado, Tomelin. Valeu. Obrigado, Marco. Até mais, gente. Valeu.